E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a parte 3 das aulas, né? Sobre desconstruindo Marx, né? Colocando os pontos principais do livro dele e dos erros que ele cometeu em relação ao que ele disse. A gente já vai pro livro 3, tem o livro 4 também, que são dividido em duas partes, né? E vai falar um pouco mais sobre questões de aluguéis, da visão do David Ricardo e tal. Mas no fim é uma teoria de mais-valia, mais aprofundada, o volume 4. Então a gente vai fazer a primeira parte do 3. Depois vai continuar no próximo. Provavelmente no próximo já termina. E depois a gente vai pro volume 4, né? Bom, o segundo livro era mais sobre a relação entre capital é, fluido e fixo. Assim, não é só sobre isso. Tem vários temas ali, mas eu creio que grande parte é mostrar como Adam Smith e David Ricardo estavam errados em relação à forma que capital circulante funciona e coisas do tipo, né? E no caso do Adam Smith e David Ricardo não faziam a distinção entre capital fixo e fluido, circulante, né? O Marx separa os dois, né? Eu acho que é totalmente errado, né? Mas eu já falei no outro vídeo, né? Bom, ele vai falar que inicialmente sobre capital adiantado, né? Então, dentro do capital adiantado, a força de trabalho conta como valor, mas no processo de produção ela conta como criadora de valor. No lugar do valor da força de trabalho, que é o que é a figura no adiantamento de capital. Esse adiantamento é capital prévio em relação a funções de produção. Ou seja, concorda que, vamos supor que tem uma indústria que produza sapatos. Tu tem que ter um, um tanto de dinheiro suficiente para que você consiga fazer as operações de capital de giro necessárias para lidar com depreciação, que por isso, final, é um custo contínuo na empresa, né? Então você vai ter, por exemplo, tu tem uma empresa de animação. é, Animação de filmes, esse tipo de coisa. Internacional, vamos supor. Terceirizada. E você tem computadores que fazem renderização de vídeo. Tem empresas que talvez sejam focadas até só em renderização de vídeo. Capacidade computacional para isso. Hoje em dia tu tem também serviços na nuvem como a AWS, mas enfim. Tu faz a renderização de vídeo. Ou você tem servidores. Tu tem depreciação. Depreciação é quando os componentes das peças dos computadores, ou de qualquer coisa, né? É, eles ao longo do tempo ficam ultrapassados, ou seja, eles não vão produzir tanto quanto deveriam. Então, por exemplo, a lei de Moore continua aumentando. Então a capacidade computacional dos computadores aumenta e você tem que acompanhar isso, porque a qualidade gráfica de animações, de jogos, de efeitos 3D aumenta conforme essa capacidade computacional aumenta também. Porque você pode fazer coisas melhores, né? Pode ter um PlayStation 5 melhor, coisa do tipo. Só que essa depreciação num servidor, ela é contínua. É um custo. É um custo contínuo. Então você tem custos contínuos, você tem adiantamento de capital, que no fim é o que vai pagar os salários dos trabalhadores, no caso. Temos a força de trabalho viva, criadora de valor, que de fato funciona como capital produtivo, né? Só que isso é uma definição que a gente já viu anteriormente. Esse ponto de adiantamento do capital, ele é importante por coisas que a gente vai ver posteriormente, né? A equação mais básica em relação à mais-valia é como essa suposta derivada do capital total adiantado, né? A mais-valia assume a forma transformada de lucro. Então você tem na teoria de metamorfoses de commodity sendo transformada em dinheiro e dinheiro em commodity. E essa commodity final sendo vendida pelo que é chamado de exchange value, né? O valor de troca. Você tem um valor de uso, determina a forma de criação do trabalho e valor para a sociedade daquele produto, né? Ele mesmo disse que se o produto não ter valor para a sociedade, então você está criando menos valor ali. Porque o valor ele não é criado apenas na ação da criação, você tem que ter um uso-valor que é o de caráter social. É contraditório, né? Porque tem um caráter social, então para que você precisa da teoria de trabalho? Faz sentido, né? Porque se, se o cara na fazenda gera valor ao plantar, porque tu tem que fazer essa antítese, que é uma antítese hegeliana, por sinal, entre esse uso-valor e exchange value. Mas enfim. Uma soma de valor é, portanto, o capital que se for investida para produzir lucro. Alternativamente, o lucro surge porque uma soma do valor é empregada como capital. Se chamarmos lucro de P, então você vai ter capital como capital fixo, que é C, variável. O fixo é
por exemplo, máquinas, coisas do tipo, coisas que não mudam muito, ativos da empresa. O variável, que também inclui relações de ativos e passivos. O S, que é o mais-valia. E esse K mais S, que vai ser a forma final da mais-valia. Essa proporção de mais-valia. Então, é que é convertida na fórmula C, K mais P, ou valor da mercadoria é igual a preço de custo mais lucro. Então, tu tem o preço de valor criado, K, e o lucro em si. E nesse preço de custo, na visão dele, você tem uma disparidade entre o valor criado pelos funcionários e que foi pego pelo capitalista, de certa forma, né? O excedente, né? Nessa teoria de valor, que obviamente é falsa. Mas o ponto não é esse, né? Ele vai dizer, poderíamos dizer a maneira hegeliana. Marx pega muita coisa No primeiro livro, ele usa bastante essa questão da relação filosófica da teoria de valor dele, valor do trabalho, né? E o excesso é refletido de volta para si mesmo a partir da taxa de lucro. A taxa de lucro é a taxa em que você tem a proporção de margem de lucro, né? Então, tu tem, por exemplo, um quiosque e tu tem a margem de lucro de 10%, vamos supor. Então, seu faturamento menos custo, a margem de lucro é 10%. Esse lucro tu tem que pagar. O custo também inclui salários, coisa do tipo, né? Depreciação, custos de aluguel, enfim. Água, luz. Então, faturamento menos custo inclui todos os custos, né? Tem o EBITDA, né? Que é os ganhos antes de impostos, depreciação, amortização, juros e coisa do tipo. Não é tão útil, mas depreciação é um custo contínuo, é uma coisa que Buffett diz, né? Mas enfim, tem essa relação também anterior a essas questões, né? Então, ou então o excesso, que é caracterizado mais especificamente pela taxa de lucro, aparece como o excesso que o capital produz acima de seu próprio valor. Na visão dele, né? Na visão dele, na forma de criação, por exemplo, de uma commodity como, sei lá, batata, você tem o valor criado da plantação, da, do cuidado da fazenda, das operações das máquinas de colheita, de arar a terra, enfim, os funcionários fazendo isso, né? Em tudo isso, tu tem a forma de produção em que a produtividade aumenta mais valia, né? A produtividade aumenta. Na visão de Marx, né? A produtividade aumentada através das máquinas aumenta a desproporção do valor criado, que não muda na visão dele, e o valor produzido, né? Então, na visão dele, se você produz mais usando máquinas mais eficientes, tá, na verdade, gerando uma exploração maior do trabalhador. O que é refletido no fim, na teoria dele, de que isso causaria essa produção maior, aumento populacional que geraria falta de moradia de qualidade, falta de alimentação de qualidade de proteína, gordura e níveis nutricionais. No primeiro livro ele fala sobre isso, né? Que essas condições de aumento populacional causado pelo aumento de produção, que de fato aconteceu, a gente só tem. Eu já mostrei na última aula, né? A razão da população hoje chegar perto de 8 bilhões vem não do aumento populacional, primeiro, que aumentou a produção, mas o aumento de produção de comida e outras coisas permitiu um aumento populacional. Um aumento na área da agricultura, na área do conhecimento no geral, que permitiu funções de produção maior. Então, na agricultura você tem que ter avanços na química, na, na geologia, na física, né? Em relação a questões associadas a questões físico-químicas de matéria orgânica, né? Que é o que a gente fala sobre agricultura. Na genética também, hoje a gente tem alimentos que são geneticamente modificados, né? Então você muda uma proteína da uva e não tem semente. Então, muda uma proteína específica da planta para ela ser resistente a agrotóxicos ou a pragas. Então, e tu tem como provar que não causa nenhum efeito no ser humano essa mudança proteica, né? Até porque nem faz sentido, né? Porque tu tá só mudando um fenótipo. Como que se mudar um fenótipo vai mudar outros fenótipos da planta, né? Então, dependendo, mudanças genéticas na planta não afetam o ser humano, né? Isso é mais um achismo, um mito, né? Mas o ponto é que é vasto conhecimento que aumenta a produtividade. Ele falava que isso é ruim porque isso não aumentaria o valor das commodities, né? Diminuiria o valor.
De fato, quando você produz mais de uma commodity, ela reduz o valor. Mas na visão dele, isso cria, na verdade, uma, uma falsa relação de que você está gerando valor através disso. Então, a razão dele não é que a utilidade marginal, ok, eu tenho mais batatas na economia, tenho mais algodão na economia, no mercado, então o preço diminuiu. Porque a razão dessa diminuição de preço que Marx vai dizer não é a utilidade marginal, como a gente crê, né? Austríaco. É na hora da criação de valor do trabalho, quando você aumenta a produtividade dos meios de produção, tu reduz o valor. Tu não reduz o valor, tu produz mais sem o valor sendo criado, né? E é a visão dele. E obviamente tá errado. Com uma matéria-prima de má qualidade, o trabalhador precisa de mais tempo para produzir a mesma quantidade. Os salários permanecerem os mesmos, isso resulta numa redução na mais-valia, né? Uma redução. Ele está dizendo que tem condições de redução da mais-valia. Por exemplo, uma matéria-prima de péssima qualidade, ele tem que ficar mais tempo para produzir algo com o mesmo, sim, o mesmo ritmo, né? E produzir algo que seja vendível, né? Que é possível que a pessoa aceite, né? Pela sua qualidade. Então, normalmente aplicado mais para indústria ou relações de agricultura. Então, tu tem uma matéria-prima ruim, tu não tem fertilizante direito, tu não tem amônia, tu não tem cálcio, potássio, tu não tem as formas de melhorar o solo, tu não tem as ferramentas para você gerar mais, né? Então, isso reduziria a mais-valia. Todo esse processo que eu vejo é mais uma visão retrógrada de que produtividade é uma coisa ruim. Quando, na verdade, eu mostrei no último vídeo, historicamente, os dados mostram que esse aumento da produtividade gerou mais qualidade de vida, menores preços em relação a poder de compra para as pessoas, né? Então, isso melhora o poder de compra das pessoas em relação ao que elas compram. E em sociedades, hoje em dia, que tem mais acumulam capital, que tem PIB per capita maior, elas normalmente têm índices de educação melhor, índices de qualidade de vida melhor, no geral. Obviamente, há uma inequalidade de ganhos, mas no fim, até os mais pobres vivem melhor do que uma sociedade de 500 anos atrás, pré-malthusiana, né? Pré-malthusiana é uma sociedade antes desse avanço de produção, que a gente chama de avanço capitalista, né? Pós-mercantilista. Então, enfim, eu já mostrei isso com dados anteriormente, né? O aumento na taxa de lucro sempre decorre de um aumento relativo da mais-valia, em relação aos seus custos de produção, ou seja, ao capital total adiantado, ou de uma redução da diferença entre taxa de lucro e mais-valia. Então, ele literalmente está dizendo assim, lucro e mais-valia são a mesma coisa. Mais-valia, lembra que é o excedente de trabalho que o trabalhador, teoricamente, não seria pago, né? Um cara fica ali na fazenda 10 horas, ele produz o trabalho necessário é apenas 6 horas, e trabalha mais 6 e não é pago pelas essas outras partes, né? É a teoria de salário, trabalho de Marx, né? Tá errada também. Mas o ponto. Sabe por que tá errada? Porque ele ignora a oferta e demanda de salários, porque. Ele nega a oferta e demanda. Ele não, assim, não é que nega a oferta e demanda. Ele nega o poder explanatório da oferta e demanda. Não exatamente nega a oferta e demanda. Ele nega que ela de fato tem uma convergência de explicação de formação de valor ao preço, como numa relação de utilidade marginal. Porque normalmente, por exemplo, na relação de oferta e demanda, tu tem, é, tem de um lado a oferta, eu vou colocar assim porque tu tem a demanda. Tu tem a divisão entre os dois. Tem a oferta e tem a demanda. Nessa divisão entre os dois, a demanda, ela é denotada pela preferência temporal das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho preferência temporal de pessoas em relação a sorvete, vamos supor. Então, num período de mais inverno, as pessoas comem menos sorvete. É mais frio. Um lugar extremamente frio, né? Do mundo, né? Vamos supor. Num lugar. Em outras regiões. Em outras seasons, né? Temporadas, você vai ter um consumo maior. Só que o que muda o consumo? A demanda, no caso, né? É a preferência temporal. As pessoas preferem menos sorvete no frio. Ou menos coisas geladas no frio. Frio extremo, vamos supor. Elas preferem algo mais quente, por exemplo. Então não é que todo mundo vai parar de tomar sorvete, mas a grande parte vai tomar porque tá frio.
Às vezes até o consumo de água vai diminuir em relação a banhos, por exemplo, num país muito frio. Porque ninguém merece ficar tomando banho no frio extremo, né? Mesmo com água quente. Quando você sai, enfim, você toma menos banho. Então, consumo é uma relação de preferência que é subjetiva. Tem pessoa que toma sorvete, não faça frio, faça sol, toma chocolate mesmo tanto ao longo do ano, outras pessoas só comem mais chocolate. Só consomem mais, só demandam mais. Na Páscoa, no Natal, Ano Novo. Então, essas relações de produção, elas, na verdade, elas dependem da demanda. Então, o produtor, ele vai falar, ok, nessa season, nessa temporada, no Natal vai ter mais demanda de tal produto. Então, eu vou contratar mais gente temporariamente para conseguir produzir o suficiente para gerar, atender a demanda. Então, é uma coisa simples. Não é muito difícil. Então, a demanda, ela tem relações de preferência temporal subjetiva das pessoas. A oferta, ela só é um reflexo do que as pessoas, da antecipação da demanda. Eu sei que no Natal a Cacau Show produz mais chocolate porque mais pessoas vão comprar chocolate. Então é uma coisa que você não precisa pensar muito. Só que, como ele estava focado tanto na questão de teoria de trabalho, valor do trabalho, né? Você não tem utilidade subjetiva, enfim. Ele não visava tanto esse poder explanatório da oferta e demanda. E ele não demonstra coisas que a gente vê posteriormente em Menger, Karl Menger, de preferência temporal. Então, a soma dos lucros para todas as diferentes esferas de produção deve, portanto, ser igual à soma das mais-valias. Ou seja, se você lucrou mais, tu tá explorando mais, né? Você vê como essa teoria é tendenciosa, né? Ela tá dizendo que lucro gera mais exploração. Só que, pensa, tem até o cara do CEO da G4 Capital, né? É o Thales alguma coisa, Thales Gomes, eu acho. Ele fez um vídeo recentemente que é associado a esse tema, né? Cara, sem uma sociedade com empresas que não geram lucro, ela vai à decadência. O Marx também age contra serviços de crédito, contra o mercado de créditos bancários, contra o mercado de aluguéis, que a gente já vai ver mais posteriormente, não nessa aula, contra os capitalistas que a gente já viu, empresários no geral. Então é contra os três: banqueiros, credores, né? Provedores de liquidez, os, é, os que detêm propriedade, né? Tanto que alugam para empresas, casas, enfim, fazendas, e aqueles que especulam também em propriedade, e também empresários no geral. Ele age contra os três, que são as bases da economia moderna, atual. Então ele age contra as três bases da economia moderna. Sim, tem outras bases, mas essas são as três, assim, gerais. Mercado de crédito, mercado imobiliário e mercado no geral, privado. Então ele age contra os três. Só que você pode falar, ok, ele age contra os três. Ele provê uma solução melhor, então? Não. Ele não provê a melhor solução. Pelo contrário. Ele vai dizer, eu sei que tem muito texto aqui, mas a demanda e a oferta coincidem se estiverem em tal relação que a massa de mercadorias produzidas por um determinado ramo possa ser vendida pelo servidor de mercado. Ele vai dizer essa questão da coalizão entre oferta e demanda. Então, esta é a primeira coisa que nos dizem. A segunda é que quando as mercadorias podem ser vendidas pelo seu valor de mercado, a demanda e a oferta coincidem. Só que ele diz anteriormente que não necessariamente a oferta e demanda coincidem. Isso é mais uma questão teórica, que não necessariamente é a base. Esse é um ponto importante, porque não é que ele não entende oferta e demanda. Ele entende muito bem. Cara, lendo esse livro, os livros dele, eu vejo que ele entende o que ele tá falando. Ele leu Turgot, Cantillon, ele leu Bastiat, ele leu os fisiocratas no geral, ele leu Quesnay, ele leu todo mundo, cara. Adam Smith, David Ricardo, Malthus, ele leu todo mundo, cara. O problema é que ele sabe, assim, não vou falar que é o certo, ele sabe as teorias no geral. E mesmo assim, ele persistia no erro, cara. Isso que me deixa. Tipo, ele não era ignorante, cara. Alguém pode pensar, ele criou essa teoria porque ele era ignorante. Não. Ele não era ignorante. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ao menos, ele conhecia o tema. Ele sabia o tema. Quando ele fala sobre sistemas bancários nesse livro, cara, é muito bem. Ele fala algumas coisas até certas. Em relação, por exemplo, a aumento de oferta exógena por parte do Banco da Inglaterra.
que o Banco da Inglaterra fazia aumento de oferta exógena com reservas fracionárias, né? Gerando capital ex nihilo, isso de fato é errado. Em alguns pontos ele mesmo acerta, porque ele manjava de sistemas bancários. Se você ler esse livro, ele manja, cara. Não é tipo, ele sabe as teorias correntes, ele sabe no geral o que tá acontecendo. Mesmo assim, ele persistia no erro da teoria dele de valor. Por isso que eu disse anteriormente, o primeiro volume, ele já demonstra que o resto vai ser um nicho. E ele tenta defender, porque não tem como defender. Defender o indefensável, não é? A demanda e a oferta coincidem, elas deixam de ter qualquer efeito. E é por essa mesma razão que as mercadorias são vendidas pelo valor de mercado, tudo bem. Só que o ponto geral disso é que o poder exploratório da oferta e demanda não vão fazer sentido. Somente na teoria dele de taxa de juros. A gente vai ver. Aqui a gente tem uma coisa chamada deadweight loss, né? Que é basicamente peso morto numa economia, né? Numa empresa. Então, por exemplo, tu tem uma empresa de café. Produz mais do que a sua demanda. O que vai acontecer? Vai ficar café parado no inventário. Tem um custo de inventário. Esse café vai vencer. Tu teve um custo de produção desse café. Tu vai ter deadweight loss. Tu vai ter prejuízo. Tu produziu mais do que sua demanda. É impossível você prever sua demanda, tá? Mas a sua oferta, ela tem que bater mais ou menos com a demanda futura. Então, eu sei estatisticamente que, no geral, minha demanda é essa. Então, eu vou produzir tanto. Se você produzir mais do que você demanda, tu vai ter retornos marginais decrescentes. Tu tem que conhecer muito melhor o seu mercado. Às vezes, por exemplo, tu não tem uma demanda suficiente para sua produção atual. Pode escalar essa produção, mas você não tem uma demanda suficiente, por exemplo, em São Paulo. Porque você só vende em São Paulo. Tem que expandir para todo o Brasil. Vamos supor que você tá tão bem que você terceiriza a coisa na China e tal, tu produz mais do que necessário pro Brasil. Aumenta seu mercado para outros países. Então, mas a questão é que a demanda não é infinita, tá? O número de pessoas é finito, a preferência delas temporais é finita. Então, não tem como você ter demanda infinita, né? Obviamente. Então, as três coisas que ele está contra: banqueiros, donos de propriedade e empresários. Ele fala muito contra aluguéis, né? Sabe por que ele fala contra aluguéis? Que tanto aluguéis quanto crédito quebra a teoria dele, de Marx, completamente. Porque são duas formas de gerar capital de forma não produtiva. Isso contraria a teoria de valor dele. Nos cernes gerais, né? Não de David Ricardo, nos cernes gerais. Então, ele tinha que agir contra os aluguéis também. Se ele não agisse, porque ele conhecia. O Turgot, ele demonstrou, provou. Que se você é contra empréstimos de empresas com juros, tu tem que ser contra aluguéis também. Isso gera uma contradição, porque capital. Mesmo casas, por exemplo, prédios sendo um capital fixo, de certa forma, um ativo. O fato de você poder gerar aluguéis sem fazer nada, simplesmente deixa as pessoas morando lá. A sua propriedade diz que, de fato, você gerou capital de forma não produtiva. E as ações também, o mercado de ações. Ele teria que ser contra o mercado de ações também. Alguém que segue marxismo à risca tem que ser contra até o mercado de ações. Então você tem que ser contra basicamente toda a economia moderna. Por isso, normalmente quem é mais inteligente vai mais para um keynesianismo, um social-democrata, porque aí você sai dessa bolha horrível de que tudo não faz sentido. Enfim. Embora os sociais-democratas é a mesma merda, né? Aí no mesmo saco. Pelo que foi dito até agora, podemos ver que cada capitalista individual, assim como a totalidade de todos os capitalistas, em cada esfera particular de produção, participa da exploração de toda a classe trabalhadora, né? Então você vê que ele conta tudo, cara. Conta toda a economia, basicamente. É um erro, né? Obviamente é um erro. Pode gerar pobreza extrema no país, né? Os juros, agora a taxa de juros. Aqui vai uma parte mais interessante. Eu sei que tem diferentes teorias de juros, tá? Mas enfim, se os juros forem considerados o preço do capital monetário, Turgot diz isso, né? Os juros é o preço do capital. Trata-se de uma forma irracional de preço, em completa contradição com o conceito de preço de mercadoria. Então, o Marx novamente já está contra o Turgot aqui. O Turgot ele também define taxa de juros como indo por preferências temporais e oferta e demanda de capital. Aqui o preço é reduzido à sua forma puramente abstrata, completamente desprovido de conteúdo, como simplesmente determinada quantia de dinheiro paga por algo que figura o valor de uso. Ao passo que esse conceito, o preço de valor desse valor, o preço é o valor desse valor de uso expresso em dinheiro. Então,
Ele vai dizer o quê, né? Então você tem o valor de uso e o exchange vale, né? O valor de uso tem a ver com a forma que se, através de misturar o trabalho com a tela, você cria valor, né? Através de produção e serviço. Só que quando você empresta esse dinheiro pra alguém, do ponto de vista de uma empresa, esquece a agiotagem, não é agiota. Pô, tu empresta dinheiro pro seu amigo, com juros, não. Isso daí é crime, na verdade, né? É, é imoral, primeiro, antiético, e é crime do ponto de vista se você fazer disso um negócio, né? O que não é crime é um empréstimo de uma empresa. Então, se você tem uma empresa, ela tem um capital, ela quer emprestar para as pessoas com juros. Então, isso é normal, isso é legal. Até biblicamente, a Bíblia proíbe usura peer-to-peer, pessoa para pessoa. Mas eu creio que de empresas não proíbe. Eu posso provar isso com Deuteronômio 20, 23, eu não lembro exatamente a passagem, acho 23, 17. Mas enfim, o grande ponto é que a visão dele é que não é a preferência temporal ou oferta e demanda que define taxa de juros. Embora não é isso que define taxa de juros apenas. O que define taxa de juros segundo Rothbard, Man, State and Economy, né? Fala de Mass, é a taxa de juros de retorno de empresas. Lucro. Tem lucro. As empresas estão performando esses investimentos dela. Você tem, por exemplo, a Selic, que é a taxa de juros no Brasil, que por sinal está em 14%, que é ruim. Ou seja, se você quiser pegar um empréstimo hoje, tu vai pagar mais juros, né? Lembra que em 2021 durante a pandemia, foi para 2%. Essa queda, ela é ruim. Sabe por quê? Primeiro, bancos centrais que escolhem a taxa de juros. Isso é, segundo Rothbard, como economia de Estado, é imoral. Primeiro que não tem como você calcular a taxa de juros futura. É impossível. Tu não tem como, por exemplo, saber a oferta e demanda futura de commodities. Qualquer coisa, você não consegue prever. Probabilisticamente, é impossível. Imagina capital em si também. Então, você não consegue prever a oferta e demanda futura de capital. Então, como que você prevê a taxa de juros? Tem métodos bayesianos, né? Probabilísticos. Mas você não tem informações suficientes desse sistema. A economia é um sistema de informação imperfeito. Os preços refletem parcialmente é, não só suas causas, mas o que aconteceu de fato. Então, tem a teoria da hipótese no mercado eficiente, né? Efficient Market Hypothesis. Tem várias vertentes. Uma das vertentes é que os preços revelam tudo. Não, você vê os preços das ações das empresas, das commodities, já tem tudo ali de informação que você precisa. Se fosse o fato de que revela tudo, você teria poder probabilístico total nesse sistema. Só que você poderia prever que as ações da Apple iam subir em todo momento. Só que isso não é verdade. Basicamente, não é assim que funciona. Então, os preços de ações são derivados de eventos, né? Então, sei lá, algum CEO fala uma idiotice, faz uma idiotice na empresa e a ação cai. A empresa lá da Swiss Jeans, por exemplo, fez um comercial bom, as ações subiram. Então, são questões heterogêneas, subjetivas que regulam isso, né? E tem várias razões para a taxa de juros estar alta, né? Primeiro, a inflação, ela vem, na verdade, da expectativa, diferença de expectativa presente versus a futura, segundo Van Mises. As expectativas das pessoas da presente em relação ao futuro, então você pensa, pô, os preços vão subir amanhã. Vamos supor que eu pense isso. Vão subir daqui a um mês. Os preços estão subindo no momento, eu acho que eles vão subir mais. Então eu não vou pegar empréstimos, eu não vou fazer aquela compra, aquela viagem. Porque é melhor reter pra quando der merda eu ficar de boa. Quando tem uma recessão econômica, as pessoas retêm dinheiro ao invés de gastar. Empresas e coisa do tipo. E bastante capital no caso, né? Você tendo 2.000 na conta não vai fazer diferença, né? Mas, enfim. Aqui é o money supply do Brasil, né? A oferta de dinheiro. Você tem o M0, que é o total de circulação de dinheiro de papel, né? No caso, na forma digital hoje em dia. E reservas do Banco Central, é o IM0. Tá aqui, você vê que ela subiu desde 2020. Mas você vê também que a taxa de juros desceu. Quando a taxa de juros desce, o preço do capital diminui. Na, na época da pandemia, tu conseguia pegar mais capital mais rápido. Isso dá merda. Isso que daqui foi controlado pelo Banco Central. Se tu entende que isso daqui é controlado por um banco,
algo que não deveria ser controlado. Isso aqui não era pra ser tudo quebrado, isso daqui. Era, se só tivesse bancos privados sem o Banco Central, a taxa de juros ia ser natural, ia ser decidida de forma espontânea, orgânica. E aí você não teria esses cortes aqui. Isso aqui quem escolhe é o Banco Central. Só que ele não tem poder de fazer isso, né? Prever oferta e demanda, mas enfim. Tu vê um corrente é isso. Um aumento na oferta de dinheiro. Por exemplo, o Fed ele faz assim, ele pega. Ele basicamente, de certa forma, ele, entre aspas, imprime dinheiro, entre aspas, né? Ele não imprime, ele compra, chamada de Treasury Bills dos Estados Unidos, curto prazo, através de um dinheiro que ele gerou de forma inflacionária. Não é necessariamente imprimir dinheiro. Tem várias formas de você aumentar. Ele aumenta a oferta de capital. Tem várias formas de aumentar, mas ele aumenta a oferta de capital e ele compra securities, títulos do Tesouro Americano. Então o Fed ele injeta liquidez no governo americano, ou seja, ele consegue colocar dinheiro ali, mas esse dinheiro, as formas de criação dele podem ser exógenas, né? Ou seja, ela tem técnicas de você gerar, por exemplo, usando reservas fracionárias. Tu fala pros bancos, ó, banco, você pode ter, vocês podiam só ter 20% de reservas, então, de tudo que vocês têm de capital, vocês têm que ter no mínimo 20%. Não é crime. Eu vou abaixar isso, vai ser pra 5%, vamos supor. Então, quando você abaixa as reservas fracionárias, pode ter mais capital na economia. Então, a forma de relação de taxa de juros é mediada de várias formas. Mas no fim, tu tá colocando mais dinheiro, de forma exógena. Ex nihilo, do além. Então, essa baixa artificial na taxa de juros é um problema. Porque, não, a gente tá revitalizando a economia. Não. Tu tá criando, basicamente, a possibilidade de crise futura. A taxa de juros tem que ser regulada naturalmente. Nem o termo regulado é bom. Ela tem que ter bancos privados, esquece Banco Central. Privativos o Banco Central do Brasil. E ninguém escolhe a taxa de juros. Ela é definida pelos bancos em si. Pela oferta e demanda de capital, pelas preferências temporárias das pessoas, de forma orgânica, se ninguém controlar. Quando você controla, você cria problemas. Então você tem aqui um aumento de notas de circulação, você tem um aumento no M1, que é o M0, mas depósitos em contas, né? Depósitos irregulares, que é depósito tem no Bank da vida, e depósitos que as pessoas colocam ali. Que você pode retirar a qualquer momento, usar a qualquer momento, no crédito e tal. O M0 é o mais líquido possível, é dinheiro em si, né? M1 é um pouquinho menos líquido. Tem o M2, você adiciona os dois de cima, mais depósito de poupança, money market funds, então fundos monetários, time deposits, né? Depósitos temporais, outros tipos de depósito. Depósitos de, na verdade, crédito de curto prazo também, de recompra, chamada de Ripple, né? Em inglês. O Fed usa bastante. E o M3 também, que você vai ter também fundos de mercado institucionais. No fim, tu tem tudo somado aqui. Você soma M0, M1, M2, tu tem o M3, que é esse daqui. Aqui o que quero deixar em pauta. Então, o que isso quer dizer? Em 2020, a gente teve um crescimento muito alto na oferta de dinheiro. Só que esse aumento na oferta, ele foi exógeno. O que significa? Ele não foi endógeno, ele não foi natural, ele foi escolhido pelo Banco Central. Vou falar aqui em termos explicitamente somente econômicos. Isso foi um erro. Mas a gente deveria deixar as empresas se ferrarem na pandemia? Não se controla a taxa de juros. Tu vai fazer merda, cara. Não se controla a taxa de juros. Tu não consegue prever a oferta e demanda de capital. Esquece. Não tem método. É impossível. Tem que ser um ser divino pra se aprender, pra você prever isso. Até porque a gente não tá falando de uma vila com 30 pessoas fazendo transações com outras vilas de 30 pessoas. A gente tá falando do sistema bancário internacional com, é, com, com empréstimos sendo gerados continuamente entre bancos internacionalmente. Capital vindo, inflow e outflow de capital vindo internacionalmente. Transações, aquisições de bancos do Brasil
Tava vendo um vídeo do Primo Rico agora há pouco, do BTG, aquisições que eles fizeram nos Estados Unidos, na, na Suíça. Tem várias. Assim, é tão complexo, é tanta coisa. Tu quer controlar a taxa de juros, que é oferta e demanda de capital nesse sistema complexo, enorme, 8 bilhões de pessoas. É impossível. Não tem como controlar. Não é isso que você gera. Eu tô dizendo que a taxa de juros tá alta por causa do Banco Central? Não. Mas é uma das causas. Não poderia criar isso daqui. E foi um erro. Primeiro, nem deveria existir Banco Central, né? Mas enfim. Tem aumento na oferta. E você vê que as reservas, Cash Reserve Ratio, né? Então, dinheiro em reservas, você vê que tem uma diminuição, né, em 2018, mas mais ainda em 2019. Tu vê aqui em 23%. Isso é ruim também. Então, e pra fazer isso daqui, tu precisa dessa relação, né? Então, não é só simplesmente você mudar o número lá da taxa de juros. Tem uma relação monetária. Então, os juros é uma relação monetária, né? Acho que é o Friedman que diz isso, né? Eu vi o Milley falando sobre isso. Os juros é uma relação monetária. Então, só tentei explicar mais ou menos como os juros funcionam, né? E agora a gente vai para a versão aqui de Marx. Como então uma soma de valor pode ter um preço além do seu próprio preço? Além do preço expresso em sua forma monetária, né? Afinal, o preço é o valor da mercadoria, distinto de seu valor de uso, e blá blá blá. Esse também é o caso do preço de mercado, cuja distinção de valor não é qualitativa, mas meramente quantitativa, né? Ele está tentando desprovar a taxa natural de juros, né? Então, tá dizendo como assim a soma de valor de um preço pode definir essa questão, né? Como assim que o preço os juros é o preço do capital? Como assim oferta e demanda é o capital que define essa relação? Como assim lucros que definem de fato a taxa de juros? O termo correto não é lucro, tá? É taxa de retorno de investimentos, né? É o termo de Rothbard eu prefiro porque é mais claro, né? A taxa de juros de retorno de investimentos, no fim é lucro, né? De certa forma, né? É o compound interest ou juros composto de lucros, né? Soma de lucros. Mais ou menos essa é a lógica. É ao longo dos anos, né? Mas enfim. Se a oferta e a demanda coincidem, seus efeitos cessam e as ondas se igualam ao valor de força de trabalho. O mesmo ocorre com os juros sobre o capital monetário. Porque, cara, se a oferta e a demanda coincidem, elas, equilíbrio não existe aqui. Equilíbrio não existe na economia. Existe equilíbrio de Nash e tal, mas mesmo o equilíbrio de Nash não é equilíbrio hemodinâmico igual a zero. Juros sempre são positivos. É isso que a preferência temporal diz. Por exemplo, ele dá um exemplo. Não, e se os juros se tornarem menos de 1%? Vai ter uma hora que o preço do capital vai ser zero. Porque nunca vai ser zero, porque a preferência das pessoas, se a gente for para economia comportamental de utilidade de desconto, que eu vou falar posteriormente, que também desprova Marx em vários aspectos, é uma relação hiperbólica. Então as pessoas, elas preferem girar agora do que depois. Elas preferem pegar crédito agora do que poupar. Então, preferências temporais mudam, mas a utilidade de desconto ela é uma relação psíquica, cara. É uma coisa das pessoas no geral. As pessoas se comportam assim, eu prefiro ganhar 2.000 agora do que 5.000 daqui a 100 anos. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 100 anos, né? Provavelmente não, então... Enfim. Aqui a concorrência não determina divergências em relação à lei. Pois não há lei de distribuição, a lei daquela ditada pela concorrência. Como veremos adiante, não há limites naturais para a taxa de juros. Ele vai contra a taxa de juros natural. A taxa de juros criada pela oferta e demanda, pelas preferências temporais das pessoas. Ele vai contra a teoria posterior de von Mises, por exemplo. Ele demonstra bastante essa questão. Então, o capital gerador de juros é o capital como propriedade, em oposição ao capital como função. Mas se o capital não funciona, não tem função, uma função, né, não explora os trabalhadores e não entra em oposição ao trabalho. Calma. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se vamos supor que a taxa de juros natural existisse, a teoria dele é pro verdadeiro.
Basicamente se dizer que se juros gerassem de fato valor para as pessoas, pensa, o banco ele te empresta dinheiro para você comprar uma casa por quê? Quer comprar uma propriedade na planta. Por que o banco te empresta? Porque ele vai ganhar mais do que o valor original. Ele vai ganhar o valor com os juros compostos desse daí. Isso é bom pra ele. Ele gera mais um retorno, ele gera ganho. Então ele se desprende do que ele tem por sua propriedade privada pra emprestar pro seu próximo, sabendo que ele vai ganhar mais. Se não pagar, ferrou, né? Mas, no geral, ele tem controle pra isso. Mas o grande ponto é que ele ganha nisso. Vamos supor que juros fosse imoral. Basicamente, não ia ter empréstimo. Como que você ia comprar uma casa? Vai ter que ter poupança. Quando que você ia fazer poupança pra comprar uma casa de 250 mil se for na planta, já no apartamento? Pra algumas pessoas, nunca. Por isso que o empréstimo é tão importante e os juros é normal para empresas, não agiotagem. Criar de contra-juros porque isso é uma forma não produtiva de gerar capital. Assim como ações, securities, títulos, tudo, cara, hoje em dia na economia renda fixa, é, é uma pirâmide liquidity pools em criptomoedas, né? Mas mesmo liquidity pools em criptomoedas, cara, é um exemplo é, de renda fixa, né? O yield farming, por exemplo, no Ethereum. No Ethereum você compra tantas Ethereum, tu gera yield farming, que basicamente ela rende. Você tem, acho que é 12 mil reais. Eu não sei quantos dólares tem que ter. Mas tu tem tantos de milhares de reais, você começa a gerar juros dentro do Ethereum. Tipo um benefício de você colocar capital na plataforma, beneficiando ela, né? Que é o staking, né? Então você gera staking. Então, na Ethereum aí não é uma pirâmide, é uma coisa mais correta, na minha opinião. Liquidity pools que podem vir ou não a ser pirâmide, que é basicamente tu tem uma pool de liquidez de uma empresa que várias pessoas colocam dinheiro ali e se gera empréstimos ali. Eu acho que uma pool de liquidez que gera empréstimos em criptomoedas, ela tem uma capacidade muito grande de ser uma pirâmide. Agora, a Ethereum é diferente. Outra moeda que faz a Proof of Stake, né? Basicamente, tu beneficia a plataforma e ela te recompensa. Assim como mineração na parte do Bitcoin, né? Que é o Proof of Work. Então você tem que minerar para ganhar recompensas da plataforma. Na Ethereum, tu tem que pôr capital ali pra gerar recompensa da plataforma, tokens de governança e tal. Mas o grande ponto é que tu tem várias gerações de renda que não são por meios produtivos. Isso é normal. E justo. E honesto. Em muitas das formas, não em todas, né? Então a teoria dele cai por terra na hora por causa disso, né? Temos lá também as reservas estrangeiras do Brasil atualmente. Tu vê que teve um decaimento desde 2020 também. Foi sazonal. Adquiriu mais recentemente, caiu, enfim. Não é um aumento não é uma taxa tão significativa, né? 331K pra 369 não é muito. Mas o grande ponto é que, como a gente viu, a razão da taxa de juros estar alta hoje são várias. Tem também o Banco Central também que tem a relação de que a economia do país iria para um caminho ruim politicamente, que de fato foi, que teria mais gastos e teve. Tem várias relações, não é só aquelas coisas que eu mostrei. Aquilo ali é parte. Mas eu creio que na pandemia ter baixado a taxa de juros de forma artificial foi errado. Na verdade, o que deveria acontecer é a taxa de juros aumentar naquela época. Então aqui, a taxa de juros deveria ter aumentado. Opa, voltei muito. Aqui a taxa de juros deveria ter aumentado nessa região aqui. Não abaixado. 2019 já deveria ter aumentado. Então, foi um erro, né? Como outros do governo. Então, no geral, era isso. Vai ter a próxima parte que eu vou finalizar provavelmente o volume 3, ou não. E depois de um tempo, o volume 4, né? Porque tem que ler, tem que escrever sobre, não é? Esse livro tem 1000 páginas, então demora pra ler, né? Pra eu fazer um vídeo, demora também. Além de eu fazer o vídeo, tô escrevendo sobre isso também. Então, até ler e escrever, demora. Essas partes que eu já falei, eu já escrevi sobre. Nessa semana, então, o próximo vídeo, provavelmente vai ser amanhã, se Deus permitir. Mas o volume 4 vai demorar um pouco mais. Porque até eu ler o volume 4, escrever sobre, entender. E no ato de escrever eu vou aprendendo mais, né? Então não é só ler, tem que pensar sobre, né? Então já ponderei sobre esses temas já.
Ver essas passagens. Eu não li e já pus aqui. Como eu fiz com o livro do Rothbard, do Uma Economia Estado, né? Mas enfim, era isso. Qualquer dúvida, deixa na descrição. É nóis.